Bom, pessoal, então estou aqui de novo com vocês para a gente discutir de uma forma bem objetiva aquele Coffee Express de pneumotórax para vocês levarem aí para a véspera da prova, né? Darem uma olhada aí nesse conteúdo antes da prova de uma forma bem objetiva. E aí na aula de pneumotórax, né, o que vocês precisam internalizar é a questão do pneumotórax espontâneo, tá? Porque essa parte de pneumotórax traumático, hipertensivo, primeiro que a gente vê muito na nossa vida prática de medicina básica, seja faculdade, seja uma residência básica ali de acesso direto, né? Mas a parte do pneumotórax espontâneo, ela é um pouco menos discutida, porque a gente não vê isso via de regra nas salas de trauma, né? Então aqui a primeira coisa é saber que o espontâneo é aquele que não vai ser relacionado a nenhum evento traumático, né? Mesmo traumas menores como iatrogenia por catéter venoso central, tá? E aqui eu vou ter o pneumotórax espontâneo primário, que é esse camarada aqui, esse paciente. Vocês precisam gravar o rosto dos pacientes para poder ficar fácil de vocês entenderem. Então, quando você estiver lendo lá o enunciado da prova, homem, 19 anos, longilíneo, eu quero que apareça a imagem desse cara aqui na prova de vocês, na cabeça de vocês, né? Então, vocês já vão saber que vocês estão diante de um paciente que não tem história de pneumopatia prévia, ele não é tabagista, ele não tem DPOC, tá? Ele teve um quadro de dor torácica súbita. Na tomografia dele vão ter pequenos blebs que estão lá desde quando ele nasceu e algum bleb desse estourou. Aqui eu vou precisar saber qual é o episódio, se é o primeiro, segundo, terceiro, né? Eu vou operar já no primeiro episódio se esse paciente tiver uma profissão de risco, mergulhador de profundeza, piloto da força aérea, ele tiver dificuldade de acesso hospitalar, ele tiver tido pneumotórax bilateral grave, né? Então eu já proponho cirurgia, desde o primeiro episódio. Fora isso, a partir do segundo episódio eu discuto com o paciente a cirurgia. Qual é a cirurgia? Videotoracoscopia, ressecção dos blebs, seguido de pleurodese, que pode ser mecânica ou química, tá? Essa paciente aqui é a que eu quero que venha na cabeça de vocês quando falar paciente idosa, tabagista, faz uma radiografia de tórax, né? E vê um pneumotórax. Sem história de trauma, sem nada. Isso é pneumotórax espontâneo secundário. E aí a principal causa aqui vai ser enfisema pulmonar bolhoso, tá? Qual que é a conduta aí? Eu obviamente vou ter que drenar esse paciente se tiver indicação de drenagem, tiver sintomática, né? Tiver lá com pneumotórax aumentando nos controles radiológicos, né? Muito cuidado para não drenar as bolhas, né? E qual vai ser o tratamento definitivo? Aí vai depender muito. Vai depender de qual é a causa do pneumotórax, né? Quão avançado está essa doença, né? Se for bolha gigante, eu vou provavelmente propor uma bulectomia para essa paciente, né? Sempre lembrando que esses pacientes são pacientes com reserva pulmonar baixa, risco operatório alto. Então a gente acaba sendo um pouco mais condescendente com medidas conservadoras. Às vezes drenar o paciente e fazer uma pleurodese pelo dreno, por exemplo. E a outra paciente que eu quero que vocês levem na cabeça de vocês é a paciente do pneumotórax catamenial. Porque no dia que cair questão de pneumotórax catamenial, os nossos alunos não vão errar, né? Isso aqui é uma coisa que é muito difícil de ser vista na vida prática, mas muito boa de fazer questão de prova. Pneumotórax catamenial vai ser essa paciente jovem, sexo feminino, que tem dor pélvica e dor torácica desde a menarca, cíclica. Né? Toda vez, uma vez por mês, ela tem dor torácica, falta de ar, enquanto está lá no seu período menstrual. Por quê? Porque ela está tendo um processo menstrual também na pleura. Ela tem implantes de endométrio na pleura visceral, que estão erodindo a pleura visceral, fazendo com que ela tenha um hemopneumotórax. Né? Qual é o tratamento para essa paciente? Bloqueio hormonal. Né? Bloqueio hormonal, se ela quiser gestar, ela pode gestar, não tem problema nenhum. Já teve questão referente a isso, né? Que esses pacientes poderiam ou não entrar no seu processo gestacional. Pode entrar, não vai ter pneumotórax durante o processo gestacional, né? E se não resolver, a gente parte para a ressecção cirúrgica. Aí eu faço a ressecção dos implantes, né? E também fecho essas fenestrações diafragmáticas que essas pacientes têm. Geralmente é do lado direito, elas têm esses buracos no diafragma, né? Desde a nascença, né?
Então a gente fecha esses buracos também para impedir aí que essa paciente tenha principalmente pneumotórax pós-coito, né? Que entre ar aí pelo canal vaginal durante a relação sexual, entre ar na cavidade peritoneal e entre ar aí na cavidade pleural através desses orifícios do diafragma, tá? Então esse é o pneumotórax catamenial, que também é um pneumotórax espontâneo secundário, tá bom? Então, pessoal, isso daí é para vocês internalizarem aí na véspera da prova, olharem esse slide aí como um flashcard rápido, né? E levarem essas informações de forma mais objetiva aí para a prova de vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Até mais.